Você quer entender de vez como funciona a economia? Na visão popular, a economia não passa de um estudo sobre dinheiro, investimentos e finanças. Com certeza, a economia estuda isso. Mas ela não se limita apenas a isso. Em sua essência, a economia trata principalmente das escolhas feitas pelas pessoas todos os dias. O estudo da economia é um estudo social, porque observa o comportamento humano. Você deve entender como a economia funciona, o que é mercado, taxa de juros, inflação, PIB e etc. para que assim, você possa tomar melhores decisões financeiras e entender a atual situação econômica. Então, agora você vai saber de forma simplificada como a economia funciona. Antes de iniciarmos, sejam bem-vindos ao canal Atitude Mental. Estou há pouco tempo no YouTube, sou eu sozinho aqui com vocês e sempre irei me dedicar para trazer o melhor conteúdo. Eu não tenho apoio, sabe qual é o único apoio que eu tenho nesse momento? A sua inscrição. Sim, é por saber que você se inscreveu no meu canal que eu fico motivado a produzir mais conteúdo para vocês. Valeu pela sua inscrição. Então, existem duas ideias que guiam o estudo da economia. A primeira é o fato de que todos nós temos desejos, sim, muitos desejos por sinal. Nossos desejos são infinitos. Além das nossas necessidades básicas como comida, roupa e moradia, nós podemos ainda ter interesse em muitos bens e serviços que atendem a diversos outros desejos que, se não são fundamentais, tornam a nossa vida muito melhor. Podemos querer um carro para ir de um lugar para outro com mais rapidez e conforto no dia a dia, uma casa para morar com tranquilidade e em segurança, um celular para se comunicar de maneira fácil e rápida, entre infinitas outras coisas. A conclusão que chegamos é: os recursos disponíveis para satisfazer esses desejos não são infinitos. A maior parte desses recursos tem oferta limitada. Pense quanto dinheiro seria necessário para que você pudesse realizar todos os desejos que você já teve. Isso seria praticamente impossível, concorda? Desses dois fatos, surge a pergunta que não quer calar: como atender a desejos ilimitados com recursos limitados? Esse é o objeto central de estudo da economia. Já que ainda não temos essa resposta, vamos colocar os pés no chão e concluir que alguns desses desejos são supridos por meio de transações. E para entender as transações devemos nos atentar a dois fatores essenciais: o dinheiro e o crédito. As transações são feitas a todo momento na economia. Seja você comprando pão na padaria do seu João até na feira comprando legumes. Cada transação consiste em um comprador trocando dinheiro, ou crédito, por um produto, serviço ou ativo financeiro. Quando compramos alguma coisa e pagamos isso em dinheiro ou no débito, uma transação é aberta e fechada automaticamente. Entretanto, quando compramos pão ou qualquer outra coisa utilizando, por exemplo, o cartão de crédito, uma transação é aberta e cria um ativo para o seu João que se torna um credor, e um passivo para você que se torna devedor. Somente quando o seu João recebe seu dinheiro, e o passivo do devedor, que nesse caso é você, Sami, é que a transação é encerrada. E as transações com dinheiro e crédito podem variar desde a compra dos pães até a compra de um carro ou casa com valor alto. Toda a economia é baseada em transações. Essas transações devem ser feitas em um local em que operam as forças da oferta e demanda, através de vendedores e compradores, e esse local é o mercado. Não existe apenas um mercado, existem vários. Mercado de trigo, de milho, de carros, de imóveis, mercado de ações e milhares de outros mercados. E a economia é formada pela união de todos esses mercados. As pessoas, bancos, governos e negócios se engajam em transações a todo tempo. O principal comprador e vendedor dentro desse mercado é o governo. E o governo é dividido em duas partes: o governo central, que coleta dinheiro via impostos e direciona seu gasto para prover bens e serviços à população, e o Banco Central, que regula a quantidade de dinheiro e crédito na economia. E para fazer isso o Banco Central utiliza dois mecanismos, são eles: a impressão de dinheiro e regular a taxa de juros. Mas espera aí, imprimir dinheiro não pode gerar inflação descontrolada. Pode. Mas não irá gerar inflação se o aumento de dinheiro for acompanhado de uma diminuição da dívida. Porque a inflação é gerada pelo aumento da oferta de moeda e pelo aumento de gastos. Se o aumento de dinheiro que circula entre nós for utilizado para diminuir a proporção da dívida em relação à renda, esse tipo de política não geraria uma inflação descontrolada.
Vou falar mais sobre inflação nos próximos minutos. Sabemos então que o Banco Central tem um papel importante na regulação do crédito. Mas você sabe por que o crédito é tão importante? O motivo do crédito ser tão importante é que assim que você pega dinheiro emprestado, a sua capacidade de gasto aumenta. E o gasto é um dos principais motores de uma economia, porque todo gasto também é uma receita. Se você gastou ou ganhou R$ 1 é porque outro alguém ganhou ou gastou R$ 1. O aumento de gasto de uma pessoa gera maiores receitas, e maiores receitas permitem maiores dívidas geram maiores gastos e assim por diante. O aumento de crédito disponível para a população gera expansões na economia. Essas expansões monetárias aumentam a quantidade de dinheiro e crédito disponível. Quando a oferta de moeda aumenta e a quantidade de produtos não aumenta na mesma proporção, os preços aumentam. E é isso que está acontecendo no Brasil: preços aumentando, Banco Central elevando a taxa de juros para desestimular a tomada de crédito, e assim vai. A gente chama esse aumento no preço dos produtos de inflação. Se o Banco Central aumenta a taxa de juros, menos pessoas buscam empréstimos e a expansão diminui, assim como a inflação. De forma oposta funciona da mesma maneira: baixa inflação e menos consumo fazem com que bancos centrais diminuam suas taxas de juro, incentivando as pessoas a pegarem empréstimos e estimulando um aumento no consumo. Com o estímulo no consumo, as pessoas buscam aumentar seu potencial de compra. Por conta disso, o crédito e o débito crescem mais do que as receitas. Isso acaba gerando uma forte sensação de confiança nos credores que continuam a estender crédito para a sociedade. O que gera essa confiança é o crescimento da receita. A relação débito e receita é um dos principais indicadores da saúde da dívida de uma sociedade. Agora que já sabemos o que é economia e o que são transações, falta sabermos como funciona a economia brasileira. No Brasil, o governo atua diretamente através do Banco Central. O Banco Central do Brasil controla a taxa de juros e tem o poder de imprimir mais dinheiro. A taxa básica de juros do Brasil é a Selic. Essa taxa é que influencia em todas as outras taxas de juros do mercado, deixando os empréstimos na economia mais caros ou mais baratos. Quando a taxa Selic está baixa, significa que está mais barato para pegar empréstimos, seja para financiar uma casa, carro e etc. Ou seja, as pessoas pegam mais dinheiro emprestado para consumir mais. E como tem mais pessoas consumindo, significa que a demanda por produtos e serviços na economia aumentou. Porém, geralmente a oferta de produtos e serviços não consegue acompanhar a demanda assim tão rápido. Então, como a quantidade de pessoas querendo comprar coisas é maior do que a quantidade dessas coisas à venda, o preço delas começa a subir. O que causa a inflação, como já discutimos anteriormente, e ela é medida no Brasil pelo indicador chamado de IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Quando a inflação sobe, o Banco Central precisa aumentar a taxa Selic. Desse modo, todas as taxas de juros da economia brasileira sobem também. Ou seja, fica mais caro pegar empréstimos. As pessoas deixam de consumir já que está mais difícil obter crédito. E as pessoas deixando de consumir, a demanda por produtos e serviços irá diminuir, o que causa uma redução nos preços e uma queda na inflação, também conhecida como deflação. Agora que já sabemos de uma maneira geral como funciona a economia, outro ponto muito importante é: como saber se a economia está crescendo ou não? A economia de um país é medida pelo PIB, que nada mais é do que o Produto Interno Bruto. O PIB mede basicamente a quantidade de riquezas de um país durante um determinado período. Vale ter em mente que riqueza não é apenas dinheiro. Riqueza são todos os produtos, serviços e ativos criados. Se um país apenas imprimir mais dinheiro sem que as riquezas deste país aumentem e sem que a dívida diminua na mesma proporção, o que vai acontecer? Isso mesmo, você acertou: inflação. Vale ressaltar também que a economia dos países funciona em ciclos. Existem ciclos de crescimento econômico e ciclos de retração econômica. Quando um país está na fase de crescimento, onde seu PIB está crescendo, chamamos de período de expansão econômica. Enquanto que quando o PIB de um país está diminuindo, chamamos de recessão. Se uma recessão se torna muito grave e durante muito tempo, a mesma pode se tornar uma depressão econômica. É claro que é possível entrar em mais detalhes sobre a economia, o que ficaria cada vez mais complexo e difícil de entender. Contudo,
Meu objetivo foi tentar apresentar a economia de uma forma simples, para que qualquer pessoa consiga entender como funciona para que possa se situar em relação ao atual cenário brasileiro e mundial. Entender o que é economia e como ela funciona é muito importante pois, querendo ou não, ela está presente no nosso dia a dia. Agora me diga, você conseguiu entender tudo o que foi explicado? Se sim, escreve aí nos comentários. Escreve sim ou não, deixe seu like para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para me fortalecer e garantir que você vai receber os próximos vídeos. Obrigado e tenha um bom dia.